Ele manda aqui ainda, onde consigo materiais confiáveis para fazer meus trabalhos? Tríplice fraternal abraço. Meu querido Casasense, meu querido irmão João Victor, olha, eu vou dizer para você o seguinte, o próprio ritual, tá? O próprio ritual é uma bela de uma base para você fazer o seu trabalho. Na minha concepção, Marcel Simões, tudo que você precisa está ali no seu ritual. O que é um trabalho quando a gente pede em loja? Para mim, tá? Se eu fosse um venerável, eu esperaria receber isso dos meus irmãos. É você, por exemplo, quando eu pedir para você, vamos falar que você tá na coluna, você acabou de entrar, está com um aprendiz, então vou ter que pedir um trabalho dentro das 7 instruções, se você for do rito escocês antigo e aceito, do aprendiz, ou seja, dentro das ferramentas que como aprendiz você vai poder usar, né? São suas ferramentas de trabalho. Então, digamos que eu vou pedir para você um trabalho sobre o que é o malhete, sobre o que é o maço e o cinzel, melhor dizendo. Vou pedir um trabalho para você sobre o que é o maço e o cinzel. Está lá no ritual. Só que a maçonaria ela é mágica nesse sentido. Ela não está lá, talvez, com toda a grandeza de detalhes que você espera visualizar para poder transcrever aquilo em 10, 15, 20 linhas. Mas está lá. E se você ler a instrução onde ela está, né? Se você ler também o processo da sua iniciação, e ler uma vez, você vai captar de uma forma. Ler a segunda, ler a terceira, ler a quarta, isso vai fomentando aqui no seu subconsciente material suficiente para você transcrever o seu trabalho, que não precisa ser nada longo, tá? 15, 20 linhas é mais do que o suficiente. Então, um trabalho de um irmão maçom, seja ele aprendiz, companheiro ou mestre, na minha concepção, é fazer a leitura da instrução da qual aquele trabalho diz respeito, tá? E transcrever o seu sentimento sobre aquilo. Transcrever o seu entendimento sobre aquilo. Na maçonaria, não existe algo 100% certo ou errado. É interpretativo. Então, eu vou fazer um trabalho sobre o maço e o cinzel de uma forma e você de outra, tá? Mas é o que você conseguiu captar, o que você entendeu daquilo, tá bom? Então, eu volto a falar para você. Tudo o que você precisa está no seu ritual. Leia ele com atenção. Leia, releia aquela página, memorize aquela ferramenta sendo utilizada em loja, tá? E aí você vai conseguir ter material suficiente para elaborar o seu trabalho. Se humildemente você me permite também, aqui no canal Bode Pensando tem muito material para você aproveitar. Desde a playlist Símbolos da Maçonaria, lá eu falo sobre alguns símbolos da nossa ordem, onde eu acabo entrando um pouquinho no detalhe. Você, como maçom, vai conseguir captar o que eu quero dizer naqueles vídeos. Também tem alguns vídeos, alguns pensamentos, onde eu falo exclusivamente sobre determinados símbolos, né? Como, por exemplo, a espada flamejante, como, por exemplo, a harmonia. Então, aqui no canal tem bastante conteúdo também que você possa utilizar, tá? Fora essas duas opções, a primeira, obviamente, o seu ritual, a segunda, os vídeos do canal, é procurar escritores, né, maçons de referência, tá? Se você fizer uma busca rasa na biblioteca da sua loja, você também vai ver muito material disponível para você utilizar. O que eu peço para que você evite? Pesquisas de internet. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, nem todo artigo ou todo texto na internet falando de maçonaria é feito por maçons. Esse é o primeiro ponto, tá? Ou seja, muitas das vezes o que está lá é uma encheção de linguiça que não tem nada a ver com a nossa ordem, que não diz nada a ver com o que realmente a gente pratica em loja, tá? Segundo ponto, quando você vai buscar textos em internet para fazer o seu trabalho em loja, se você for só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai cometer um pecado capital que é de falar de tal instrumento, só que em ritos diferentes. E tem as variáveis, tem as particularidades. Então, a espada flamejante, por exemplo, ela é vista de um jeito no determinado rito do que o outro.
a estrela flamejante, a posição dos vigilantes. Então, a dica que eu dou é não busque os textos de internet, os artigos de internet, por conta disso, porque nem sempre são feitos por maçons e você corre o risco de estar falando de uma simbologia, um elemento da maçonaria, que o seu rito é escocês antigo e aceito, por exemplo, e aquele texto você não se atentou, ele se refere à emulação, se refere ao rito de York. Ou seja, a hora que você for ler esse trabalho em loja, os irmãos na hora vão falar: o que ele está falando? Não cabe isso aqui na nossa loja, não é assim aqui, tá? Então, por isso que eu falo, não busque textos de internet para você não cometer esses dois erros, tá? Então, seu ritual é sua base fundamental para aquilo que você precisa. Depois, os vídeos do canal, tem bastante coisa aqui. E a biblioteca de vossa oficina, com certeza, vai poder te ajudar. Certo? Espero ter ajudado. Se não, fica tranquilo. Ah, e tem um detalhe. Se você for membro companheiro aqui do canal, se não me falha a memória, eu abro para vocês a possibilidade de você fez um trabalho. Antes de mandar para a loja, manda para mim através do e-mail que está lá, né? Através do e-mail do canal. Eu leio esse trabalho e te dou meu feedback. Se de repente dou, pô, ficou legal, não ficou legal. Então, para quem é membro ou companheiro aqui do canal, tem essa possibilidade também, tá? De mandar o trabalho aqui pro irmão Marcel fazer essa leitura antes de você levar em loja, tá bom? Eu não vou fazer o trabalho para ti, mas eu vou ler e falar, por quê? Porque é uma experiência sua. Mas eu vou falar, meu irmão, pô, você tá indo legal, esse é o caminho, tá certinho. Ou então, né, tá vendo esse detalhe que você fez aqui? Puta, esse detalhe não é do seu grau, é do próximo, então não comenta aqui, não vai ficar legal. Aqui eu dou esses auxilio nesses ajustes finos aí, tá bom? Obrigado, meu querido. Bom trabalho para ti, um beijo para todos os irmãos aí de Porto Feliz.